Falar da Nova Ótica é um prazer, oportunidade de enxergar, gente, isso é uma dádiva. Bom, eu já vou sentar por aqui porque eu quero saber tudo sobre o Outubro Rosa, como vocês sabem, dia 7 de outubro, primeira sexta-feira, bombando aqui com essa energia rosa, né, Cris? Conta um pouco pra mim, como é que surgiu o Outubro Rosa e por que o rosa é tão associado ao feminino? O rosa, né? E nós estamos de rosa, né, Michelle? Ai, tons por diferentes, favor. maravilhosos, né? E Aham. por que é tão importante a gente falar dessa data? Tudo tem primeiro, né? Tudo tem uma construção histórica. Né? O rosa, esse Outubro Rosa, ele começou nos Estados Unidos. Né? E, assim, a gente vê, né, Michelle, desde... Que bom que a gente importa coisas bacanas, Isso, a gente né? tem que importar coisas bacanas, né? A gente, no mês passado, a gente falou sobre Setembro Amarelo, né? Também foi algo importado dos Estados Unidos. E a gente fala hoje de Outubro Rosa, que é uma data que veio dos Estados Unidos. Ele inicia ali na década de 90, nos Estados Unidos. O que acontece? Vários estados começaram a se mobilizar para que houvesse uma campanha que conscientizasse as mulheres a respeito do câncer de mama. Né? E aí, assim, depois de vários esforços, né, coletivos, né, por parte dos estados, né, nos Estados Unidos, o Congresso aprovou que tivesse um mês, né, um mês de campanha de prevenção contra o câncer de mama, né, que foi o mês de outubro. E aí, como que foi colocado? Não, vamos colocar, já que a incidência era maior nas mulheres, então vamos colocar assim, Outubro Rosa. Que aí já deixava claro que era algo que era muito do universo feminino, viu, meu povo? Mas também tem, em menor escala, incidência no mundo masculino. Mas por ser dessa forma, foi o rosa. Tem algum outro motivo que o rosa seja tão conclamado como algo feminino? Pode ser do sagrado feminino, um derivado do vermelho que representa a reprodução humana, gente. Que não pode ser uma coisa vergonhosa, tem que ser algo que a gente tem que adorar. Gente, eu acho chiquérrimo. Fala, gente, eu já volto. Eu vou trocar meu absorvente e eu já volto. Eu acho chique! Né? Porque eu tenho que delícia que eu ainda posso menstruar. Isso quer dizer que eu ainda posso ser mãe. Ainda, né? Muitas coisas giram em torno do sagrado feminino, né, Cris? Michele, por incrível que pareça, não tem a ver com nada disso. Você acredita? O rosa, ele no final das apresentadora. Não, é isso que é interessante. Por isso que a gente vem trazer essas informações, né? O rosa se tornou hoje, né, um símbolo feminino, tal, inclusive os Estados Unidos quando colocou lá sim o rosa também, que surgiu na década de 90, né? Houve uma corrida em Nova York, que era uma corrida, né, falando sobre a prevenção do câncer de mama, e foi entregue um lacinho rosa. Então as pessoas associavam, naquele momento as pessoas já associavam rosa ao feminino. Mas aí vem a pergunta, então, se não significa isso, que é muito bonito, inclusive, e a gente tem que pensar sobre o sagrado feminino e tantas essas coisas. Se não é isso, então o que é? Gente, é incrível. É por uma questão simples, Michele. Eu fico com medo quando você faz essas pausas suspensivas, simples. tá, Álvaro? E polêmica, que eu acho que a gente também tem que polemizar um pouco, fazer igual a Ariel quando veio aqui, né? A gente tem que polemizar um pouco essa questão das cores. Mas o rosa, ele surgiu também nos Estados Unidos. Não era, até a Primeira Guerra Mundial, não existia, até a Segunda Guerra Mundial, na verdade, não existia uma cor rosa para as mulheres. Né? Tanto fazia. Então, assim, por exemplo, teve uma pesquisa, né? Então é algo recente. Ele é depois da Segunda Guerra Mundial. Posso dizer? É recente. Ele é depois, na época da Guerra Fria. É depois da Segunda Guerra Mundial. Porque antes, Michele, é o seguinte, ou usava azul ou usava rosa, homens usavam rosa, não tinha essa coisa, o rosa é feminino. O que aconteceu? Nos Estados Unidos, uma mulher, né, uma primeira-dama, né, Mamie Eisenhower, que era esposa, né, do Ike Eisenhower, ele... Ainda bem que você fala esse trem, porque eu, hein? Me ajuda. Ela era uma mulher que gostava de duas cores. Ela gostava do verde e do rosa, que no Brasil seria a mangueira, né? Sim. Ela gostava do verde e do rosa. E aí ela fez, né, na década de 50,
ela desfilou, né, ela andou, né, por ruas dos Estados Unidos, né, por Washington ali, com roupa rosa. Um vestido rosa, um laço na cabeça e tal, rosa. E aí, a partir disso, ela começou a ditar essa tendência. Porque as mulheres começavam... Porque os Estados Unidos, naquela época, né, os Estados Unidos, desde a Primeira Guerra Mundial, ele tinha uma coisa que a gente tem até hoje, que era o modo de vida americano, né? O modo de vida americano, que era ligado ao consumismo, né? Então, assim, o que os Estados Unidos faziam, todo mundo queria fazer. Ele ditava. Ele impunha, né? Ele exatamente, impunha. é uma coisa muito imposta mesmo. E quando essa mulher, né, que ela chamou até Mami Pink, né, por conta do rosa, quando ela desfila com essa roupa rosa, as mulheres começaram a usar rosa também. E aí, o que ela fez? A casa dela, ela começou a decorar com rosa também. Casa Branca, então, né, que antes era Casa Branca, ela começou a decorar várias partes com rosa, inclusive a cozinha. Então, o que acontece? As mulheres viam a cozinha dela rosa, também queriam ter a cozinha rosa em casa. Então, assim, foi colocar... Isso foi o quê? Construído culturalmente. Hoje, a gente já associa, não, o rosa é feminino. Mas por que o rosa é feminino? A gente não para pensar, né? É porque lá atrás foi referência e perpetuou e ninguém questionou. É importante a gente questionar sempre. E eu acho que o mais importante de tudo isso que a gente disse é que a gente só previne o câncer de mama a partir do questionamento nosso, de saber se a gente está bem, da gente se tocar, da gente se permitir, da gente quebrar preconceitos, da gente ir no médico, né? Nós passamos 2 anos de pandemia, onde as pessoas mal saíam de dentro das suas casas, então a gente freia uma coisa, mas aumenta a outra. É uma loucura, né, Cris? É uma loucura. E assim, esse momento de pandemia levou todo mundo a tanta angústia, aquilo que a gente vem falando desde o mês passado, né? A depressão, a crise de ansiedade. E quando a gente vai falar desse assunto que é o câncer de mama, a gente também tem que falar sobre isso. A gente também tem que falar sobre essas crises, porque quando a pessoa recebe um diagnóstico, por exemplo, de câncer de mama, como que fica a saúde emocional dessa pessoa? Então, assim, sendo que na maioria dos casos, viu, meu povo, na maioria dos casos, os maridos abandonam as suas esposas ou suas companheiras por conta de um câncer de mama, porque vai ficar deteriorado o playground, vamos dizer assim, de uma forma bem vulgar e grotesca. Mas é uma coisa que o homem acaba indo embora por conta disso, porque não tem essa empatia com a mulher, né? Mas aqui estamos para discutir, para levar conhecimento e principalmente para alertar as pessoas da necessidade, se você tiver mais de 40 anos, fazer, né, a sua mamografia. E daqui a pouco a Fabiana vai tirar todas as nossas dúvidas. São muitas, né? São muitas! E assim, Michele, é interessante porque a gente tem que quebrar o tabu sobre várias coisas. O Sim. próprio tocar no seu corpo, conhecer seu corpo, ver o que está modificando ali, né? Então, assim, essas coisas são importantes. E isso a gente sabe, né? A gente sabe que se for pego de forma precoce, você consegue reverter. E outra coisa, e assim, uma coisa importante também é não negar. Porque às vezes a pessoa, ela fez ali o autoexame, ela percebeu uma diferença ali, mas ela quer negar. Porque ela tem medo de ir ao médico. Então, ela quer fazer um tratamento caseiro, ela tem medo de... ou tratamento nenhum. Então, quando a pessoa chega ao médico, ela já chega com uma situação muito avançada. Ou ela tem medo de perder o parceiro, ou ela tem medo de não ter esse acolhimento. Então, quando a gente vai falar sobre prevenção, a gente vai falar sobre acolhimento. Porque, por exemplo, quando houve, né, um momento, quando foi criada essa data, e quando essa data veio para o Brasil, foi para falar sobre esse acolhimento. Não, é importante, olha, gente, é uma luta coletiva, não é uma luta só da pessoa que está com câncer, mas e é uma assim, luta coletiva. a pessoa precisa de uma rede de apoio, né? Porque muda radicalmente, dependendo do caso da pessoa, o tratamento que ela vai efetuar, não só as cicatrizes físicas, mas as emocionais, né? Quando você perde todo o cabelo, por exemplo, e você passa a usar lenços, daqui a pouco a gente vai ver uma matéria que está arrecadando lenços para essa campanha, essa rede de apoio e essa sensação de empatia que a gente precisa ter, né? Porque deve ser horrível
Eu já entrevistei outras pessoas, né, que são sobreviventes, que ressignificaram a sua vida, e uma das coisas que elas relatam é aquela coisa de quando elas usavam o lenço ou quando peruca, tanto fazia, aquela coisa das pessoas sentenciarem ela a partir do olhar. Às vezes a pessoa não precisa falar nada. Só com o olhar você já percebe que tem algo que desaprova ou tem algum tipo de preconceito ou é depreciativo mesmo, né? Isso, quando na década de 90 aqui no Brasil teve, né, veio, que inclusive tem até hoje, né, aquela campanha O Câncer no Alvo da Moda. Eu acho muito interessante essa campanha, né, que era aquele alvo, lembra, né, do alvo azul e tal. Porque é interessante, por quê? Porque assim, a gente tirar essa coisa de ver como uma coisa feia, sabe? Falar sobre câncer é importante. Falar sobre câncer de mama é importante. Por exemplo, a campanha quanto que arrecadou e arrecada até hoje para hospitais, né? Então, assim, é importante pensar, e quando a gente pensa em questão de moda, quando a gente pensa sobre isso que você falou, a gente tem que pensar nessa questão de autoestima. Né, para a pessoa ela procurar, cai o cabelo, muitas vezes ela não quer fazer um diagnóstico porque ela tem medo do cabelo. Sim. Então, assim, por isso que é legal, vamos usar o lenço, mas tem lenços coloridos, sabe? Colocar uma beleza nisso. Né? Tirar aquela coisa, aquele olhar que discrimina, né? E colocar, não, esse lenço é bonito, e você vai usar, você está só num processo de cura, né? Você vai ser curado dessa doença, né? Exatamente. Eu quero te agradecer, sempre incrível aqui no programa Nossa Gente, dividindo conhecimento, história que nos faz sentir pertencentes. É tão gostoso, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo ou conhece ou teve algum caso na família, perto ou longe, já vivenciou algo parecido, né? Então, quanto mais a gente for amoroso, quanto mais a gente for empático, quanto mais a gente for entendedor da dor alheia, se colocando no lugar do outro, com certeza as coisas sairão melhor. E, principalmente, se preocupando consigo nessa autoavaliação, né? Que a gente faz fisicamente, mas também moralmente. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Michele. Mas a gente volta já, não sai daí. Eu te espero.